Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Tô trazendo aí a continuação do resumo do Toaru no Majutsu, Accelerator Shiage Toma tirando X1 com uma princesa da Disney. Meu Deus, olha o título do vídeo, cara. O resumo do volume 3 da Light Novel, meu Deus do céu. Cara, cada título que tem desses resumos que eu não consigo tancar não, cara, é impossível. E o canal que eu não tô trazendo aí é o do Angel Dark, caraca. Então bora lá, que depois dessa, cara, eu não quero nem Fala falar. galera, hora de trazer mais um pedaço do resuminho. Mas aproveitando antes de dar início ao resumo, que tal virar membro, hein? Por favor, vai, vira membro! Mas falando sério, vamos continuando da onde a gente parou. Como sabemos, após os eventos causados pelo Castelo Voador, temos introdução a um novo volume. Agora esse volume se concentraria no Havaí. E vimos também que Toma e Misaka já foram para lá. No entanto, antes de dar continuidade para as ações que eles fizeram lá, vamos voltar aos acontecimentos em paralelos que também estavam rolando. Isso porque enquanto nossos protagonistas estavam começando sua viagem de avião para o Havaí, vimos que estava rolando uma reportagem ao vivo em outro lugar. A transmissão ao vivo se tratava da reportagem feita ao presidente dos Estados Unidos, Robert. O motivo da reportagem é que várias pessoas começaram a falar sobre a guerra que tinha rolado, a Terceira Guerra Mundial, e queriam a opinião do presidente sobre. Ele falou sobre sua opinião e esse personagem aqui é importante, além de que dá pra saber muito da personalidade dele. Mas eu não vou falar muito dele não. Pra resumir de importante, o presidente falou com os repórteres, mostrou que era bem excêntrico, digamos assim. E também falou com os repórteres sobre as informações que vazaram de estar sendo recolhido destroços da guerra, como ossos e tesouros, e estavam sendo jogados no oceano do Havaí. Os repórteres estavam tentando descobrir do presidente o motivo para isso. O presidente falou que era apenas para não causar uma deformidade ambiental se jogasse no meio do oceano não marcado assim. Só que aí os repórteres falaram que existia um boato andando pelo escuro da sociedade sobre talvez estarem jogando perto dos Estados Unidos para depois serem recuperados e estudados. O presidente, depois de receber tal pergunta, ficou visivelmente estressado e parecia estar bravo com o repórter, mas tentou mudar de assunto. Outro repórter voltou a perguntar sobre isso e aí ele não teve escolha a não dizer que o que eles estavam falando não tinha fundamentos e não tinha base. Eles não deveriam estar apenas levantando suspeitas que não têm provas. Depois de conseguir mudar de assunto e deixar o clima mais agradável, o presidente sai. E algum tempo depois, vemos uma garotinha e sua mãe com uma câmera tentando filmar o lugar onde o presidente estava fazendo uma reportagem. Só que rolam as coisas, o presidente aparece perto delas e grava uma última mensagem na câmera da garota, que fica impressionada com o presidente, já que ela achava ele muito legal. Ele grava uma mensagem falando que iria se esconder por um tempo, porque ele sabia que qualquer pessoa em volta poderia já ser inimiga, disfarçada. Não importava se a pessoa fosse extremamente boa, agora ela poderia ser só uma simples marionete dos inimigos. Ele fala que essa informação não pode vazar, senão geraria uma grande crise, e que só estava deixando essa mensagem para falar para todos que ele estava se escondendo por motivos dele e por vontade dele. Ele ainda não estava sendo controlado. Essa foi a mensagem que ele deixou na câmera da garota e depois sumiu. Assim o campo de visão é mudado e voltamos para o aeroporto internacional do Havaí. No aeroporto vemos a Biribiri e o cabelo espetado juntos. Como eu já tinha dito no último vídeo, ela estava visivelmente envergonhada por seus motivos. E assim ela começou a ficar mais perto de Toma, já que estava começando a sentir as coisas É como eu girando disse, né? Ela enquanto tem que ele estava aproveitar agora, envergonhada. porque na hora que Toma começar a percebeu que ele juntar a estava turma já era. envergonhada, mas não sabia como reagir. E continuou olhando pro relógio, porque não sabia exatamente que hora eles deveriam se encontrar. Só que aí ele escuta uma voz vindo do alto-falante, só que ele não entende nada. Ele começa a se perguntar o que era aquilo e a Misaki escuta. Ela então pega e fala: "Espera, você não sabe falar inglês e mesmo assim vem para um lugar tão distante?" Aí ela começa a pensar: então quer dizer que ele realmente depende de mim. Ela começa a ficar mais feliz e começa a traduzir o que tinham sido falado no alto-falante. Enquanto isso, é mudado o campo de visão. Do outro lado do aeroporto, vindo de um avião diferente, estavam Accelerator e Livinha, que mal tinham descido do avião e já tinham se sentado em uma mesa mais no canto, perto de uma loja de vendas.
eles tinham pedido 2 cafés. A Accelerator e ela começaram a beber relaxadamente antes de entrar em uma conversa. Só que ela, antes de falar qualquer coisa séria, primeiro aponta que o café dela estava muito doce. A Accelerator fala que dava pra perceber isso só de olhar, já que estava muito mais branco do que o normal. Mas a Accelerator fala que ela pediu exatamente assim, então já devia estar esperando. Não entende porque ela está se perguntando isso agora. Só que Livinha percebe que ele fala de um jeito diferente perto dela. Ela entende que ele passou muito tempo com a criança e agora não fala tão amargavelmente com as crianças, diferente de como ele fala quando está com o Touma Chiagi. Só que ela fala que ele não precisa falar assim. Mesmo ela sendo uma criança, não precisava agir todo educadamente perto dela. A Accelerator está a língua fazendo um... Mas ele também não tinha percebido que tinha falado de um Haja jeito paciência, diferente. hein, cara. Ele começa a prestar Pra ele. atenção no pessoal de volta e fala: você nos trouxe pra um lugar tão longe assim. Eles realmente vão fazer um ataque aqui, não é? A Gremlin. Enquanto a Accelerator e ela continuam essa conversa, de novo vamos mudar da visão para outro grupo que tinha vindo de um outro avião diferente. Dessa vez, o primeiro a descer do avião e estar cabaleando um pouco era Chiagi. Após descer um pouco cabaleante, Chiagi vai até um lugar onde tinha uma placa gigante. Era quase um computador para ele poder se localizar. Só que estava tudo em inglês e ele não entendia nada. Enquanto começava a olhar perdido para saber se existia algum lugar onde ele podia vasculhar se Touma e os outros tinham chegado, alguém aborda ele por trás e fala: você realmente não sabe de nada e mesmo assim vem todo despreocupadamente pro Havaí? Isso só dá mais vergonha ainda de ter perdido para alguém como você. Ela começa a puxar descaradamente a Chiagi para outro lado, como se estivesse mostrando o caminho. Chiagi presta atenção e percebe que ela estava irritada. E ela começa a falar: é claro que eu estou irritada, se é isso que você está pensando. Eu devia estar aqui? Aí a pessoa se revela, que era Kurohiro Midori. Eu não acredito. Eu sei que você ficou preocupado que eu pudesse fazer algo com o Frame e achou que não deveria me deixar na cidade academia. E sei também que vocês não são do tipo que me matariam. Mesmo assim, não acham que estão confiantes demais simplesmente me trazendo para uma missão de vocês mesmos? Chiagi começa a pensar: eu sou péssimo em lidar com esse tipo de pessoa. Realmente acho que alguém devia ter ficado com ela no meu lugar. Kurohiro começa a sorrir e fala: e além do mais, a preocupação maior não deveria ser: e se eu simplesmente te atacar aqui e aproveitar que estamos bem longe da cidade academia para fugir? Eu poderia facilmente me dissipar entre a multidão e usar um desses aviões para sair para onde eu quisesse. Ela fala: o único empecilho seria você, enquanto olha para Chiagi com uma cara como se fosse atacar ele. Chiagi começa a ficar com a cara de preocupado e até toma um susto, mas antes que alguma coisa acontecesse, uma voz aparece e por trás falando: ah, deixe de ser tão maligna. Você não fica kawaii desse jeito, Midori Nya. Ela simplesmente segura o Midori como se estivesse a agarrando para dar um abraço. Só que parecia que iria colocar alguma coisa na cabeça dela. Aquela era Misaki Worst. Kurohiro tenta se afastar dela, dando um pulo. Só que antes que ela pudesse se mover, a Misaka Worst acaba usando sua eletricidade para parar os movimentos dela. Como o Kurohiro era meio ciborgue, ela simplesmente não conseguia se mexer se estivesse com a eletricidade parando seus movimentos. O Worst fala: nós somos mesmo uma péssima combinação, mas eu adoro esse fato. Enquanto sentiam a eletricidade percorrendo todo o seu corpo, Kurohiro começava a ficar incomodada. Aqueles malditos diretores criando uma coisa como você, parece que foi especialmente pra me dar raiva. O Worst fala: realmente, depois que eles deram início à Caraca, terceira geração do projeto é pra poder parar você, minha eles filha. pararam de produzir ciborgues como você. Mas não dá pra dizer que foi por minha causa. Não acho que você deveria ficar irritado com coisas assim. Kurohiro percebe que não dá pra fugir e fica mais irritado ainda e começa a ranger os dentes. Chiagi passa a mão como se estivesse limpando o suor da testa e fala: agora acabou. Só que o Worst percebe aquilo e fala: não entenda as coisas erradas, eu também não estou do seu lado. Chiagi volta a ficar estressado e começa a pensar: meu Deus, eu tinha razão, ele foi parar com essas duas, cara. Que azar seu. Esse grupo é o pior pra eu estar. Mesmo assim, Chiagi ainda começa a relaxar um pouco mais e começa a olhar as coisas em volta. Ele não estava mais caçando Touma e Accelerator, e sim alguma lembrança para levar para Taketsubo, já que ele não poderia aproveitar a praia com ela. A mesma voz que tinha sido que estava fazendo um anúncio no interfone onde Misaka e Touma estavam, começou a falar no lugar onde Chiagi estava.
A voz começou a falar alguma coisa sobre uma bagagem, mas Shaggy não estava entendendo muito bem, e assim pede para que o Ursh traduza. A visão volta para Accelerator e Lavinia, que estavam conversando novamente sobre a Gremlin. Accelerator começa a perguntar para ela: "Você sabia que eles iriam fazer um ataque aqui? Eu entendo, você conseguiu através das suas informações. Mas mesmo assim, o Havaí não é tão pequeno quanto parece. Mesmo que sejam ilhas, existem 8. E se você contar com as menores, tem mais de 130. E além do mais, são mais de 1.400 pessoas habitando. Como você quer que a gente procure um grupo específico no meio disso tudo?" Lavinia começa a mexer o seu café com uma colher como se fosse uma sobremesa e continua a rir relaxada. "Não precisa se preocupar tanto, acha que eu não vim pensando em nada?" Ela então aponta para cima e em cima estava um interlocutor que também dá um mesmo aviso. A Accelerator percebe que o aviso estava falando e entende perfeitamente, já que ele sabia inglês. Ele escuta o que o interfone A diferença falando, dos três, né? Dizia, Um já vem preparado já. Por estarmos com odores fortes em uma certa região do aeroporto, pedimos aos senhores passageiros que saiam. Aquele aviso era misterioso, porque parecia que ele estava falando sobre outras coisas. Depois que a Accelerator prestou bastante atenção, ele entendeu. Aquilo devia ser um aviso antiterrorismo, já que ele era do tipo de aviso que davam para fazer as pessoas saírem de um local onde talvez uma bomba suspeita podia estar. A Accelerator entende aquilo rapidamente e começa a pensar: "Você acha que isso é a Gremlin?" Só que Lavinia fala: "Tenha dó, eles são um grupo terrorista, mas são um grupo terrorista com os seus éticos e sua crença. Eles não fariam nada tão idiota assim." A Accelerator então pergunta: "Então quem foi? Outro grupo terrorista está atacando?" E aí a Accelerator, antes de que terminasse sua frase, começa a pensar: "Não, espera. Eles são um grupo terrorista com princípios e orgulho. Em outras palavras, a única coisa que eles não iriam deixar passar barato era ter seu nome manchado. Se um grupo terrorista começar a atacar e depois eles se mostrarem como um grupo, vai parecer que eles foram culpados. Assim seu nome será manchado e isso mancharia o orgulho deles. Não vai me dizer que o jeito que você planejou fazer porque eles aparecessem foi..." Lavinia dá um sorriso e fala: "Então você já entendeu." A Accelerator se senta na mesa. Cara, muito inteligente. Na hora sacou já, mano, tá vendo? "Nossa, eu realmente cresci." Se fosse o Toma e o Shaggy, com certeza eu teria teriam quebrado a mesa e começado a gritar com ela. Os dois seriam... Mas parece que eu já sou maduro o suficiente para não me estressar com bobagens. Em vez disso, ele pega e manda uma mensagem digitada para Toma. A visão é mudada. Toma e Misaka estavam acompanhando a multidão, já que Misaka tinha traduzido o anúncio anterior e falado que era para as pessoas saírem de uma certa parte do aeroporto. Enquanto eles estavam andando, o celular de Toma vibra e ele vê uma mensagem. Ele começa a olhar a mensagem e Misaka tenta se aproximar também. Ela começa a olhar e na mensagem dizia sobre uma bomba que Lavinia havia colocado em uma das bagagens e que provavelmente a mensagem de terrorismo que tinha sido mandada agora há pouco era para fazer que as pessoas saíssem do aeroporto, pois já haviam localizado a bomba. Toma percebe aquilo e começa a correr na direção oposta rapidamente. Misaka fala: "Se for uma bomba mesmo, talvez a gente deva sair daqui." Só que ele fala: "Eu não vou deixar ela fazer essa loucura também. Não é porque a gente está lutando com um grupo terrorista que podemos nos tornar." Misaka vê que não tem jeito e começa a seguir Toma. Ambos continuam a sua corrida até onde havia sido dito que era para evitar aquela parte e que os passageiros saíssem dela. Chegando perto, Toma percebe alguns policiais investigando uma mala. Em vez de fazer alguma coisa, ele puxa Misaka e se esconde atrás de um pilar. Ele agarra ela forte para que as pessoas do outro lado não conseguissem ver ele se escondendo no pilar. Misaka começa a ficar com vergonha e toda envermelhada enquanto ele a segura. Enquanto ele agarrava Misaka como se estivesse... A menina tá sendo o dia mais feliz da vida dela. Pelo canto do pilar e começa a perceber que do outro lado havia algumas pessoas. Essas pessoas eram Hamazura, Misaka Worst e o Midori, que estavam também investigando a mesma localização. Ele entendeu que a Accelerator provavelmente também viu a mesma mensagem para Shaggy. Ele começou a pensar o que deveria fazer, se ele deveria tentar tirar os policiais de lá ou então ele mesmo puxar a bolsa e começar a correr com a bomba. Antes que ele pudesse fazer algum movimento, o celular dele toca e ele atende. Era a Lavinia. Lavinia começa a falar com ele e Toma começa a reclamar com ela sobre as ideias malucas que ela fez simplesmente para localizar a Gremlin.
e fala: talvez eles nem apareçam por causa disso, você está confiando demais que eles se moveriam por algo como orgulho. Livinha começa a rir de Toma e fala: acha mesmo que uma teoria minha iria falhar? Não me compare com uma criancinha boba, eu tenho muita mais experiência nisso do que vocês. Assim ela fala: ah, além do mais, eles já estão aqui, e utiliza um feitiço que dissipa todos os feitiços de invisibilidade na área. Percebendo que o feitiço de longa escala tinha sido usado, começa a voltar a olhar para aquele lugar onde tinha bomba, mas dessa vez algo estava diferente. Além dos policiais que já estavam investigando aquela bolsa, apareceram 20 pessoas de preto. Eram claramente membros da facção de Livinha. Várias pessoas de terno preto em volta da bagagem. Além disso, uma garota alta, bonita e que parecia uma princesa dos contos de fada estava na frente da bolsa olhando. A garota começa a perceber que o feitiço de invisibilidade que tinha usado em si mesma havia se dissipado. A garota, com um aspecto misterioso e extremamente bonita, tinha cabelos loiros e pele clara. As linhas de seu corpo eram esbeltas e bonitas, e ela tinha um rosto bem caracterizado. Ela parecia menos com uma pessoa natural e mais com a ideal de garota de conto de fadas. Independente da descrição que você desse a ela, era realmente uma princesa de contos de fadas na sua frente, principalmente pela impressão que sua presença causava. Ela estava usando um vestido estranho, que parecia ser feito de inúmeras membranas finas e colocadas uma sobre a outra. As linhas de seu corpo eram claramente visíveis através dele. A garota começa a falar em francês e percebe que aquilo tudo havia sido apenas uma armadilha para atraí-la. Ela começa a falar em francês, um feitiço curioso que Toma apenas consegue escutar um pouco. Mas antes que ele pudesse fazer isso, as pessoas de Livinha e os policiais todos começaram a tentar chegar perto da garota que estava colado com a bolsa e a bomba. Talvez os policiais pensassem em impedir ela de mexer naquilo perigoso, mas com certeza os membros da facção de Livinha estavam tentando derrubar a garota com ataques. Ela termina seu canto. O canto era: ó sapato de vidro, me faça o teste para provar que sou digna. Ó sapato de cristal, me faço digno para provar que poderei ser uma princesa. Quando ela termina de falar, todas as pessoas ao seu redor começam a cair. Toma começa a se assustar com aquilo, pois não havia visto nenhum feitiço saindo da garota. Simplesmente eles começaram a cair. Enquanto isso, é girado de novo a visão e volta para Chiage. Chiage simplesmente solta um: mas que droga foi essa? Urshi simplesmente fica assustada porque Chiage deveria manter sigilo naquela situação, mas simplesmente soltou um grito. Coitada da Urshi, não tá ligada que o God Todo-Poderoso tá mostrando que nem se preocupa com o perigo. Anda, vinho. Chiage começa a analisar os capangas de Livinha que estavam mais perto dele, que haviam caído, e percebe que eles não tinham morrido. Por algum motivo, eles estavam começando a gritar como se sentissem muita dor enquanto segurava seus pés. O Urshi começa a tentar analisar aquela situação e começa a pensar que aquela garota talvez fosse um agente tônico com a habilidade de dar ordens subconscientemente ou então autossugestionáveis. Só que Ramazura não pensou nisso. Ele logo entendeu o que acontecia. Aquilo dali não foi feito utilizando habilidades da ciência ou nem mesmo as gemstones. Aquele negócio não teve um raio de efeito, simplesmente atingiu a todos em uma certa área, sem explicação aparente. Aquilo era uma das leis não explicáveis que uma garota tentou explicar a ele antes. Aquilo era uma maga, e com certeza não era uma maga qualquer. Ramazura fala: ela deve ser... E aí foca de novo na visão. Mudando a visão, agora estamos vendo o Accelerator, que estava no andar acima, segurando um tipo de viga de ferro. Olhando para aquela situação, ele percebe todos caídos ali e percebe a localização de Toma. Ele começa a analisar a situação e entende que aquela garota que tinha feito alguma coisa para derrubar a todos. Ele começa a pensar em um jeito de atacá-la, mas percebe que aquele golpe, como não acertou todos que estavam no andar inferior, devia ser efeito em área. Ele começa a tentar medir o efeito do feitiço. Ele percebe que Toma estava mais longe do que ele, mas isso era numa visão vertical. Aqui é difícil explicar, mas digamos que da direita para o Toma estava mais para a direita, escondido atrás de uma viga de coisa. Já a Accelerator estava mais perto, se fôssemos comparar
horizontalmente. Só que como ele tava no teto, o teto era mais alto, o teto era a alguns metros de distância. Então ele entendeu que o raio do efeito, mesmo ele estando mais perto, não atingiu ele, porque deveria não chegar até o teto daquele lugar. O Accelerator pensa em se aproximar e começa a pensar, será que meu campo de vetor vai conseguir refletir aquele golpe? Só que ele começa a pensar um pouco mais. Não, agora eu entendo essa nova lei. Se for realmente magia, não existe uma prova que não possa fazer efeito como um boneco voodoo e simplesmente me atingir o conceito dos meus pés. Assim ele também me afetaria, mesmo coisando, já que não seria uma magia indo na minha direção, e sim uma magia que acerta o conceito do alvo automaticamente. Com inimigos que podem atacar sem considerar o efeito vetor ou distância é realmente complicado. Acho que eu devo fazer Accelerator já fazendo a sua matemática, só pensando ali, né? Ele antes pensa de em atacar a distância, diferente dos outros. Que isso seria bobagem. Mas alguém que não percebe essa bobagem é Ramazura, porque logo depois de perceber que aquilo era uma maga, com certeza uma maga da Gremlin, Ramazura começa a dar tiros na garota suspeita. Hoje pega um daqueles bagulhos de incêndio, que eu esqueci agora o nome, e tenta usar aquilo para mandar um gás na direção dela, para ocultar a visão dela e ela não perceber os próximos tiros de Chiag, para que ele pudesse acertar. Parecia que eles estavam desesperados para atacá-la, só que ela relaxadamente consegue se esquivar de todos os tiros e nem dá atenção para os garotos, pois ela estava procurando um alvo diferente. Ela fala, eu sei que você está aqui, mas tudo em francês. E você já deve ter percebido, o feitiço que eu utilizei é um feitiço que faz com que as pessoas ao meu alcance tenham os seus pés medidos. Se eles forem do mesmo tamanho que os meus, o feitiço não fará efeito. No entanto, se eles forem menores, ele vai fazer com que os ossos dos seus pés se alarguem para ficar do mesmo tamanho. Se forem maiores, ele vai cortar os seus dedos. Vendo que a situação estava complicada, porque agora a Ramazura e os outros tinham revelado sua localização, Toma começa a se preocupar se ela não poderia simplesmente ir atacá-lo. Afinal, eles estavam atacando um mago que provavelmente era muito mais forte do que os que apareceram até então. Misaka traduz tudo que ela havia falado em francês e fala para Toma. Toma percebe que o plano dela era fazer com que Toma saísse do lugar. Ela então se vira e parece que ele iria efetuar um ataque em Chiag, já que ela continua falando sua frase, mas dessa vez acrescentou uma abóbora encantada e uma fada madrinha. Toma percebeu que ela havia se distraído naquele momento e tinha se virado para a localização de Chiag para poder atacá-lo. Ele assim aproveita a oportunidade e tenta dar um soco nela de trás. Accelerator, vendo aqueles dois idiotas, fica simplesmente sem entender, já que nenhum deles estava tomando precaução com o inimigo que claramente era mais forte. A primeira coisa que ela faz é simplesmente segurar a mão de Toma e puxar, como se estivesse convidando ele para uma dança, e usa ele de escudo para impedir os próximos tiros de Chiag. Chiag, se atirasse, iria acertar Toma, e ele para os ataques. Naquele momento, ela invoca o que ela chama de carruagem mágica, só que é simplesmente uma carruagem invisível que ninguém consegue enxergar, que sai destruindo tudo pela sua frente. Eles atacam o lugar onde Chiag, Misaki, Oshi e Kuroiro estavam, simplesmente desabando tudo naquele lugar. Toma fica preocupado com o que ela havia feito com eles e tenta se soltar, mas simplesmente ela começa a dançar como se estivesse em uma valsa com ele. Misaka fica estressado e começa a invocar sua eletricidade, aos ciúmes. que iria um ataque. Só que na hora que ela lança uma rajada de energia, ela usa novamente Toma como um escudo. Ela dá um chute em Toma e joga na direção de Misaka, assim derrubando os dois garotos, e depois pressiona com essa magia para que esmagá-los no chão. A Accelerator ficou espantado, mas dessa vez eu vou tentar... Basicamente o que aconteceu foi, ele olhou, ele piscou, e quando percebeu, todo mundo tinha sido solado. É algo do tipo, pera aí, eu pisquei e todo mundo morreu? A garota começa a se aproximar do corpo caído de Misaki e Toma, que estavam no chão. Toma, que havia caído de costas, percebe que Accelerator estava no teto e começa a escutar uma voz. Era de um celular que havia sido jogado perto dele. Accelerator provavelmente havia jogado. O celular estava em contato com Livinha. Livinha pergunta, você está em que área mais ou menos, perto do vidro? Toma fala, espere, do que você tá falando? Não pode vir pra cá, é perigoso. Só que antes que ele pudesse terminar, ela fala, não se preocupe, eu já escutei sua voz, acho que já sei onde você tá. E do nada, um caminhão-tanque atravessa a janela de vidro, simplesmente no lugar onde eles estavam. O caminhão não estava sendo dirigido por ninguém, apenas pela magia de Livinha, que estava no teto do caminhão, simplesmente olhando tudo aquilo. O caminhão continua em alta velocidade na direção deles, e a Livinha percebe quem é aquela.
e fala: então eles enviaram você, Cinderela? Ela pelo celular: Kamijou, segure as pernas dela. E o Kamijou, como se estivesse desesperado por segurar algo em sua frente, começa a esticar suas mãos até conseguir tocar nela. Foi apenas um segundo, mas esse um segundo de deslize que ela teve, por causa que se espantou ao ver Kamijou segurando suas pernas, foi o suficiente para o caminhão simplesmente atropelá-la. Livinha pulou perto de onde estava o corpo de Toma caído, enquanto o caminhão continuava correndo, arrastando o corpo de Cinderela até uma parede, simplesmente batem com tudo nela. Ela fala: parece que eu acertei. E o Thomas simplesmente começa a falar com ela: você é um monstro, como pode simplesmente fazer um negócio desses? E além do mais, eu achei que você utilizar frase de protagonista, informações dos outros membros ou a localização do esconderijo. Como assim vai atropelando ela do nada? Livinha fala: vocês podem falar alguma coisa? Foram completamente derrotados. Mas ela também fala: além do mais, eu acho que você está sendo muito tolo. Aquela dali é a Cinderela, não dá pra derrotá-la fácil assim com meios normais. E aí Toma começa a falar: do quê? Olha ali, ela e do nada, cantando a mesma música, falando a mesma canção. Ó, sapatilha de vidro, e faça o teste para provar que sou digna. Ó, sapatilha de cristal, faça um teste impiedoso. A garota parecia estar saindo do meio dos destroços do caminhão que havia batido, como se não fosse nada. Ela fala: entendi. O feitiço dela é baseado no conto da Cinderela. Ela fala: então o nome dela não é só o nome dela que é Cinderela, o feitiço dela também? Ela falou: exatamente. Provavelmente aquele feitiço faz com que enquanto o canto da Cinderela estiver ativado, ela seja invulnerável ou então invencível. De qualquer forma, não vamos conseguir atingi-la com meios normais. E chegar perto dela vai fazer você entrar na zona do ataque. Ela também fala: não é óbvio que seu ataque nunca funcionaria? Aquele tipo de feitiço deve ter sido baseado especialmente para acabar com pessoas como você, idiota. Seu braço pode até anular a técnica, mas antes de você conseguir tocá-la, já estaria dentro da zona de efeito, onde ela pode te acertar e você não pode acertá-la. Toma fala: e como a gente derrota alguém que é basicamente invencível desse jeito? Ela fala: existe uma fraqueza em todo feitiço, é só você começar a analisar calmamente. O garoto... É o que o Accelerator tava fazendo, né? Esse trabalho melhor do que você, e olha que nem entendia de magia. Ela começa a se aproximar do corpo de Cinderela, enquanto ela saía. Ela fala com a garota: você percebeu que dentro desse caminhão tinha um monte de combustível de avião que eu havia colocado antes de vir pra cá? Ela começa a olhar a gasolina, mas não estava preocupada, pois com seu feitiço ativado, nada que ela fizesse ainda poderia atingi-la. Ela fala: realmente é um feitiço bem poderoso esse seu. No entanto, assim como o feitiço que a fada madrinha mandou na Cinderela termina à meia-noite, o seu também tem um tempo limite. Ela falou: tudo que eu tenho que fazer é fazer com que o tempo limite passe mais rápido. Eu não posso manipular o tempo, mas eu posso fazer você experimentar um bom raiar do sol de um novo dia. Vamos fazer você conhecer o amanhecer vermelho. Ela simplesmente usa um feitiço e misturando um relógio com a sua varinha mágica. Ela então ativa um feitiço que começam a disparar uma labareda carmesim. O vermelho era como o vermelho de um nascer do dia novo, como um nascer do sol ascendente. A chama entra em contato com a gasolina e simplesmente explode. Toma percebe a loucura que ela estava fazendo e que iria tacar fogo em todo o aeroporto. Ele pega a Misaki e começa a correr de dentro do aeroporto, sem saber o que iria acontecer. A explosão acontece e tudo vai pelos ares. Chiage conseguiu escapar do ataque de Cinderela e estava perto da multidão. Ele começa a escutar o barulho e percebe que o aeroporto todo começou a se incendiar e tudo começou a se destruir. Ele começa a pensar se os verdadeiros terroristas não eram eles, que estavam fazendo tanta confusão no aeroporto. Toma né? Pior que no final, pior que parece mesmo eles, né? E de todo o impacto da explosão, eles acabaram se separando. Um foi para um lado e o outro foi para o outro. Accelerator, que não havia se preocupado com a explosão, chega mais perto de onde Tom estava anteriormente e começa a olhar para a localização onde Livine e a outra estavam. Do meio das chamas ardentes sai uma garota loira, pequenininha, carregando a feiticeira Cinderela super poderosa pelos cabelos. Cinderela estava detonou ela, cara. Seu traje estava rasgado. Olha só o nível da Livínia, cara. Essa é monstro aqui. O tempo limite. Livínia, como se tivesse feito tudo aquilo sem se esforçar, continua carregando ela pelos cabelos até onde estava o Accelerator. Olhando até ele, fala: você foi o único que não fugiu, é?
Nada mal. Que antes que eles pudessem fazer alguma coisa, uma voz vindo da boca de Cinderela, mas que parecia não ser pertencente a ela, começa a falar. Realmente, vocês fizeram um grande estrago nela. Desse jeito, não vai dar para utilizar o feitiço de Cinderela. Terminando essa parte do resumo por aqui, senão eu não vou conseguir nem postar hoje esse vídeo, porque já tá gigante. As lutas contra a Gremlin estão só começando. E quem é o verdadeiro terrorista? A Gremlin ou a Livinha? Essa mestra que Shaggy... Aí complica um pouco, hein, cara. Afinal, ela... É isso aí, deixe seu like, se inscreva, vídeo. Ela realmente tem uma personalidade bem... Ela realmente tem uma personalidade bem complicada, né? E, caraca, mano, tipo, meu, esse resumo aqui, nesse volume 3 aqui, o começo dele já foi, tipo, absurdamente agitado, né? Porque começa lá, beleza, no comecinho bem mais calmo, né? Conversando, né? Aquelas piadinhas como sempre, né? Aquela parte mais engraçada, tudo. Cada um com as suas partes. Mas no caso aqui chegou a parte da luta aqui, já apareceu um mago bem mais, tipo, poderoso, né? Que eles enfrentaram. Já não sabia nem como lutar contra. Enquanto o Accelerator ficava lá de boa, só observando lá em cima, tentando entender como que funciona, o Chiagi e o Toma, como sempre, né? Só sai com tudo pra cima da turma, né? Sem precisar calcular, sem nada. Enquanto o Accelerator totalmente diferente, né? O cara, além de já vir preparado, porque o cara já entende as línguas, né? Já outras línguas, tudo. O cara estuda o oponente e vê como funciona cada tipo de situação, cada tipo de vantagem que vai ter ou desvantagem pra ele. Enquanto o Toma não pensa em nada, só quer ir pra cima achando que seu braço é o todo poderoso, vai conseguir parar tudo. De fato, é um poder bem poderoso do Toma, não vou mentir, mas tem certas desvantagens que nem agora que ele acabou de encontrar, né? Tipo, a magia dele, tipo, o braço dele se tocar nela, ele consegue parar essa magia, mas até tocar ele já estaria totalmente fodido. Então, enquanto o Chiagi também, né, só pegou a arma e começou a atirar, não preciso nem falar, né? Enquanto a Livinha realmente parece a terrorista de fato, né, porque a menina chegou, mostrou um alerta de bomba, depois destruiu o aeroporto com um caminhão, depois, caraca, e ainda saiu arrastando a menina pelo cabelo, cara, que é uma pessoa que tem mais perfil terrorista do que ela, mas assim, monstruosa, cara, porque ela sozinha conseguiu resolver a situação sem precisar da ajuda de ninguém. Olha só o nível, né, mano? E depois ainda a turma começa a achar que ela é só uma criancinha, né? Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários o vídeo e uma música que me tá reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui!